nossas memórias que nos tornam quem nós somos. Elas estão diretamente ligadas com a nossa história e com a nossa identidade. Mas você já parou para pensar em como se formam as nossas memórias? O que determina que uma lembrança vai ser fixada de maneira mais genérica ou mais detalhada? Como ocorre o processo de esquecimento? Essas são questões que o Laboratório de Neurobiologia da Memória busca responder. Desde 2013, quando foi formado, o laboratório busca compreender os processos dos quais a memória é mantida, adquirida, atualizada ou esquecida. Ele tem o objetivo de estudar os mecanismos por trás da formação e da manutenção da memória. E também os mecanismos celulares e moleculares por trás do esquecimento. É um laboratório, como digo assim, carinhosamente como um filhote, porque ele surge nos últimos 3, 4 anos, após o doutoramento, o completamento do pós-doutorado do Lucas. Nesse momento é uma estrutura conjunta centrada em cima da mais antiga, que está aí há 24 anos. Né? E eles montaram, então, na verdade, essa infraestrutura junto com a nossa, que já é pré-existente, porque são as mesmas técnicas, as mesmas perguntas, mas temas diferentes. A gente se propõe a responder algumas grandes questões. Por exemplo, como a memória é mantida ao longo do tempo, né? Tem memórias que duram algumas horas, alguns dias e outras duram para o resto da vida. Então, qual é a diferença entre elas em termos de mecanismos, né? Outra coisa que a gente estuda é como a memória pode ser modificada. E o outro grande tópico nosso é o esquecimento. Então, basicamente, o que acontece quando a memória é formada? Eu diria que tem um rearranjo das conexões entre alguns neurônios. Muitos dessas conexões são fortalecidas, outras são enfraquecidas. Então, esse é o substrato físico da memória, tá? A nível celular. A nível molecular, a gente tem uma reorganização do citoesqueleto, especialmente dos filamentos de actina, que permite com que alguns tipos de receptores, como os receptores AMPA, sejam incorporados ao terminal pós-sináptico. E depois, esse espinho dendrítico que foi aumentado quando a gente está aprendendo algo, durante o aprendizado, se mantenha. Então, memória de curto prazo, esse espinho dendrítico vai voltar ao tamanho parecido com o que ele estava antes. Se a gente conseguir consolidar uma memória de longo prazo, então isso vai ser mantido, essa conformação aumentada. Isso é uma parte extremamente importante do substrato físico da memória. Os nossos trabalhos são sempre feitos com ratos, que eles são treinados a adquirir algum tipo de memória, tá? E a partir disso, a gente pode ver, por exemplo, se depois de um determinado treinamento, tu tem a expressão de algumas proteínas, tá? E a função dessas proteínas. Como é que a gente vê a função dessas proteínas? A gente atua através de ferramentas farmacológicas que são bastante seletivas a alguns alvos, normalmente receptores ou enzimas, que vão acabar alterando a neurotransmissão ou a bioquímica neuronal que normalmente seria recrutado para formar uma memória. Então, quando tu altera, tu pode potencializar ou prejudicar a formação dessa memória. Uma das últimas pesquisas realizadas pelo laboratório obteve reconhecimento internacional com a publicação em uma importante revista da área das ciências médicas e naturais. Os pesquisadores conseguiram demonstrar a relação da presença de cálcio nos neurônios com o processo de perda da memória. A gente acabou de publicar um artigo que praticamente investigou o que acontece durante o esquecimento. O estudo do esquecimento nos oferece uma nova abordagem para enfrentar a memória. Então, o grande interesse foi buscar estratégias que pudessem nos indicar, né, os mecanismos implicados nesse processo. Para responder essa pergunta, a gente treinou os animais numa tarefa onde normalmente existe o esquecimento entre 3 e 5 dias. A gente tinha alguns alvos farmacológicos, alguns alvos de algumas enzimas, de alguns receptores que a gente suspeitava que poderia estar envolvido com os processos de esquecimento. Um alvo que a gente suspeitou que pudesse estar envolvido é uma enzima chamada calcineurina. Então, se a gente bloqueou a atividade da calcineurina, a gente fez com que essa memória não decaísse também. Nós demonstramos pela primeira vez o papel de canais específicos implicados na regulação do esquecimento mediados pelo cálcio. Eu trabalho com hormônios sexuais, então a influência dos hormônios sexuais em alguns processos da memória. Esses hormônios seriam o estradiol e a progesterona,
que eles influenciariam então na consolidação, reconsolidação, generalização e esquecimento de uma memória. Eu trabalho com o processo de consolidação de memórias aversivas. E então, assim, quando a gente tem um evento traumático, a memória ela não é formada imediatamente e essa informação não é armazenada imediatamente como uma memória, mas sim ela passa por um processo que leva de horas até semanas para que essa informação seja definitivamente consolidada e armazenada. Então, o meu trabalho é sobre o que acontece nas primeiras horas após esse evento. As neurociências não têm um curso de graduação, né, específico de neurociências, então acaba sendo um programa bem multidisciplinar. Nós temos aqui no laboratório desde físicos a fonoaudiólogos e biomédicos a educadores físicos, né? A gente depende tanto das ciências exatas quanto das ciências biológicas e dentro de cada uma delas existe uma contribuição para a pesquisa básica. O trabalho científico é feito em colaboração e em grupo, é um trabalho de equipe, né? Não existe o cientista isolado lá fazendo seu trabalhinho sozinho, nem é possível. Você não pode olhar a superfície de um problema, você tem que olhar o todo dele, né? E isso envolve o nível biológico, o nível social, o nível afetivo. E eu acho que a neurociência mostra o quão multidisciplinar o trabalho em equipe deve ser. A contribuição acadêmica é indiscutível. Eu poderia falar muita coisa que mudou na minha vida, a nível intelectual, a nível laboral, a partir do momento que eu vim para cá, em 2013. A gente tem aqui uma boa infraestrutura que permite a realização dos projetos que a gente desenvolve a partir de discussões e estudos em grupo. Eu estou me formando depois do doutorado, mas com um propósito mais forte de entrar como professor, né? A gente participa aqui dentro do grupo ensinando os alunos, né? A ideia é sempre estar aperfeiçoando, né? Me aperfeiçoando dentro do laboratório, nos experimentos, mas também dentro da dinâmica do laboratório, né? Então a ideia de você estar sempre em função da pesquisa nesse sentido é você estar sempre aprendendo cada vez mais rápido, assim. Isso é muito bom. Então eu consigo ver uma diferença entre o Ricardo de 2013 e o Ricardo de 2016. Isso eu devo ao laboratório e não vou esquecer mais, né? Tenho muito a agradecer por fazer parte tanto desse grupo quanto da toda a equipe da Neuro da URGS. Os principais benefícios, pensando na universidade, seria que esse laboratório tem uma produção intelectual muito elevada e muito boa. Com isso, conseguimos captar também mais recursos para a universidade. Com a divulgação científica que a gente tem da pesquisa, o nome da universidade vai junto, isso acaba aumentando a visibilidade no contexto social e informação de recursos humanos também. E a gente sabe que o conhecimento gerado aqui pode sim um dia, seja num grupo aqui do próprio Rio Grande do Sul, seja num grupo de outra universidade do Brasil ou até mesmo de outros grandes centros do mundo, de olharem para a nossa pesquisa ao ponto de, opa, talvez a gente possa investir nesse caminho, né? A gente tenta sempre fazer perguntas que sejam relevantes no nosso campo e que as nossas respostas geradas vão influenciar o grande campo da memória. A pesquisa básica, nesse sentido, ela cria conhecimento, ela gera conhecimento, né? Ela gera profissionais capazes de resolver problemas. De fazer também esse compartilhamento com um público mais leigo e amplo, divulgação científica para a população, né? O cientista não pode ficar só na sua casinha escondido lá, fazendo seus trabalhinhos e tal, ele tem que fazer esse esforço de traduzir para o público não conhecedor do assunto, porque na verdade nós todos estamos na mesma aventura humana do conhecimento. A URGS ela tem esse viés, essa veia neuroeducacional. Por mais que aqui a gente fica focado em modelos animais, em pesquisa pré-clínica, eu creio que o objetivo aqui seja um dia sair e levar essa informação para que outras pessoas possam se motivar e seguir a mesma carreira que a gente um dia optou.